Olá, muito boa tarde, seja muito bem-vinda, você mulher empreendedora. Quando o amor vira sociedade, o casal que perdeu conexão emocional. Vem comigo para essa live de hoje, uma live breve, uma live que daria para aprofundar aqui vários assuntos associados a ela e que a ideia é fazer um assunto que desperte uma curiosidade, uma provocação e fazer com que você, mulher empreendedora que deseja ter uma transformação, você possa dar um primeiro passo. Eu sou Daniel Râmido, sou terapeuta holístico integrativo especializado em reprogramação mental e apometria. Essa terceira pessoa que habita desde o momento que você iniciou a sua relação com seu parceiro, lá atrás, quando vocês decidiram formar um casal de namorados, um casal de noivos, um casal de amantes, um casal de casamento. Não importa qual é o formato, é uma relação. Essa relação, ela tem um processo que é alimentado pelos dois. Os dois vão direcionando e vão alimentando, ou um dos dois, ou os dois podem ir negligenciando esse olhar da relação. Ah, Daniel, eu não tenho uma relação. Você está no melhor momento para você se transformar. Por quê? Porque você está no momento de você se transformar internamente. Quando você aprende esses conhecimentos, você já vai evitar fazer muita besteira. Você já vai evitar negligenciar a sua relação quando você tiver a sua relação. Você vai evitar de ter problemas, que você poderia ter esses problemas num cenário que você poderia vir a, a errar e que você acaba errando menos, você acaba errando de uma maneira mais consciente, certo? Então é interessante que você possa ter o conhecimento. O conhecimento é a base do processo de transformação. Quando você tem esse conhecimento, você começa a perceber quando a rotina está ficando ruim, quando o relacionamento ficou apenas uma rotina de sócios, quando virou uma relação de trabalho. Vocês podem, de repente, entender o momento de separar os papéis, entende? E você deixar aquilo bem claro, ó, meu amor, a gente vai estar no papel de trabalho de hora tal a hora tal. Finalizou esse horário tal, vamos ser companheiro e companheira, vamos ser casal, entendeu? É muito importante os dois eles terem essa ideia, porque se não tiver essa clareza, sabe o que acontece? Existe uma tendência de você levar 24 horas do dia o trabalho. E isso tende a minar qualquer relação. Independente se é homem-homem, mulher-mulher, homem-mulher, não importa. É muito importante você ter essa clareza para a sua relação. E a relação ela vai começar a entender esses insights e vai começar a se moldar diante de um novo cenário. Por isso que dentro do curso para casais, um dos pilares de sustentação do curso é exatamente a comunicação. Uma linguagem assertiva que os dois possam ter para a sua relação. Não para com o outro, mas para consigo. Para que possa desenvolver essa relação a dois. Certo? É muito importante você entender esse cenário dessa sobrecarga emocional feminina. Você, mulher empreendedora, na sua relação. Muitos casais, eles acabam tendo desafios na sua relação interpessoal por conta de uma gestão inadequada emocional. E isso muitas vezes acaba sendo, ora, provocado por negligência, ora sendo provocado por excesso de emoções dentro da relação, certo? Então isso pode acabar gerando um cenário de brigas, de desentendimentos, por conta de ruídos de comunicação. Então a comunicação ela permeia todos os cenários, ela permeia a intimidade, ela permeia a conexão emocional ou a falta dessa conexão emocional, ela permeia todo o processo que envolve a sensualidade, a conexão sexual e tudo mais. Dinheiro, finanças, filhos quando existe, certo? Tudo isso.
E aí existem os padrões que estão por trás. Padrões de abandono, padrões de insegurança emocional que estão ligados ao registro de abandono, padrões de afastamento inconsciente que está ligado a registro de rejeição. E isso muitas vezes interfere nessa terceira pessoa, que é a relação. Certo? Então, muitos casais, eles acabam trazendo como sintomas essas questões do afastamento, as questões da desconexão emocional, a questão ligada à falta de sexo na relação, mas no plano de fundo mais profundo, como um iceberg, aqui é o que está aparecendo. Mas dentro do cenário mais profundo, o que ocorre é que existem elementos que deveriam aparecer ali na linguagem e que não aparecem, entende? Então, quando você, mulher empreendedora, você percebe que dentro da sua relação, você acha que o seu companheiro, o seu marido, que de repente trabalha com você como sócio, ou que trabalha com você sem ser sócio, mas como um colaborador de trabalho, um colaborador dentro de vários outros dentro daquela empresa, que possui um nível de confiança maior, você precisa visar, deixar claro esses horários. O horário que somos parceiros de trabalho e está tudo certo, e não deixar esses conteúdos emocionais serem levados para o campo pessoal. E a tendência é muito grande, tá? A tendência é muito grande, porque o ambiente profissional, ele inevitavelmente, ele traz elementos de estresse, ele traz metas, ele traz o foco da produtividade, ele traz o foco do cenário de resultado financeiro. E está tudo bem. Isso faz parte do ambiente corporativo. Ah, Daniel, eu percebo que eu não consigo separar isso. Seja você homem ou seja você mulher. Então, é melhor, eu recomendo, que vocês se distanciem do ambiente de trabalho em detrimento de manter a relação. Isso é uma decisão consciente. Isso precisa ser uma decisão consciente e lúcida. Tem casais que às vezes não têm esse processo de amadurecimento. E está tudo bem. Quando você tiver esse processo de amadurecimento e conseguir conciliar as coisas e separar as coisas, deixar cada um na sua caixinha, vamos dizer assim, ok. Aí a tendência vai ser a relação conseguir entrar num cenário de harmonia, certo? Então, tem muitas coisas que são de ordem de comunicação na relação. E você, mulher empreendedora, você que de repente mata um leão um dia e deixa um amarrado para outro dia, é fundamental você deixar a sua relação afetiva muito bem alinhada, para que a sua produtividade no trabalho ela também possa ser boa. Porque a gente sabe que uma coisa influencia na outra. Não é verdade? Se você tiver brigada com seu companheiro, com seu marido, com seu namorado, certamente você vai produzir em menor qualidade e quantidade do que você iria produzir se você estivesse bem emocionalmente. Eu digo isso porque a maioria das minhas clientes são mulheres empreendedoras. Então, isso são assuntos que eu trago baseado nos meus atendimentos terapêuticos. Você que não me conhece, muito prazer. Eu sou Daniel Râmido, sou terapeuta holístico integrativo especializado em apometria e reprogramação mental. E trabalho com casais já há alguns anos. Nessa caminhada, já são 13 anos trabalhando com casais. 13 anos escutando relatos, escutando incômodos, escutando insatisfações. E nessa caminhada, eu tenho visto o quanto a prevenção ela é importante no cenário afetivo e que muitos casais negligenciam esse processo de cuidado, certo? Então, se você é uma pessoa que ama o seu companheiro e quer ter uma relação duradoura, eu te convido a você olhar para a sua relação não somente quando ela está ruim, mas você olhar para ela quando ela está boa e quando ela pode se manter boa. E é aí onde está o grande pulo do gato. Porque o personagem relacionamento, ele é uma subpersonalidade que é alimentada continuamente, é igual um filho, é igual um projeto, qualquer que seja o projeto. Ele precisa ser regado e alimentado continuamente pelos dois, certo? Então, é um processo de desafio, sim. Muito prazer aí, Aides. Muito prazer, Aides. Muito prazer, tá?
Espero um dia conhecer seu acarajé, tá certo? Amo acarajé, demais. Muito bom. Então, tá fazendo sentido para você? Comenta aqui embaixo se tá fazendo sentido para você. E se você tem incômodos ou se você quer prevenir esses incômodos, eu te convido já a você vivenciar o workshop Soltar. Esse workshop vai ser no dia 23 de maio, aqui no Núcleo 12 Hélices, em Fortaleza, onde eu e a minha companheira, Tamara Larripa, a gente vai estar facilitando isso para você, independente se você é casado ou não é casado. Não importa, tá? Você, mulher empreendedora, você pode vivenciar esse workshop. Ele está por apenas R$ 97,00 e ele vai ser feito em formato híbrido, tanto presencialmente para quem está aqui em Fortaleza, quanto também para quem não reside em Fortaleza. Ele vai estar sendo feito no formato híbrido, tá certo? E aí a ideia é você vivenciar um workshop de alto impacto, onde o objetivo é você corrigir padrões que não são saudáveis, padrões que, através da apometria somática, a gente consegue trabalhar esses padrões, ressignificar esses padrões na sua vida e fazer com que você consiga ter um cenário de assertividade, de clareza e que vai te ajudar a você expandir os seus horizontes e a sua visão, certo? Dentro do workshop de 2 horas, a gente planeja fazer uma meditação ativa, um processo de internalização emocional e soltura dessas emoções que você trabalhou, chacoalhou, através da meditação ativa com a correção apométrica, certo? E para você que tem um relacionamento, a gente vai estar fazendo no dia 20 de junho, aqui em Fortaleza, aí isso daí é só presencial, o workshop Entre Nós, workshop de 3 horas de duração, que vai ser no dia 20 de junho, no sábado à tarde, de 15 às 18 horas, e a gente vai estar facilitando aqui presencialmente apenas no Núcleo 12Ls. Ah, Daniel, eu fiquei interessado em participar. Como que eu faria, eu que resido fora? Esse mesmo vivência, a gente tem ela individualizada para você que reside em outros estados. Eu e Tamara, a gente facilita isso de forma individual. E a gente faz isso personalizado para a sua necessidade, tá certo? Então, se você tem um desejo de fazer uma prevenção no seu relacionamento, existe um programa de desenvolvimento que a gente trabalha um individualmente, trabalha o outro individualmente, através de videochamadas pelo Google Meet. É um tratamento terapêutico e você faz essa prevenção de uma maneira muito assertiva e com muito resultado, tá certo? E com isso, você vai ter uma possibilidade de transformação já a partir da primeira sessão dentro do seu cenário pessoal. Ficou claro isso? Ficou alguma dúvida? Pode trazer sua dúvida aqui na caixinha de perguntas de interrogação, tá bom? Outros assuntos que também são muito comuns, que eu tenho escutado, é a rotina de trabalho laboral. Quando o casal ele trabalha junto como sócios, é muito comum o casal ele acabar tendo desgastes nessa relação por conta da produtividade. Então, se você tem um cenário que você trabalha com a sua companheira ou com o seu companheiro, é importante você saber ter momentos de escape, você saber ter momentos de que, ok, aqui somos casal, ali somos parceiros, ali somos parceiros de trabalho, de negócio, e vamos ter nossa válvula de escape, entende? É muito importante você saber diferenciar e dividir as coisas para sanidade, para manutenção da sua relação a dois, ok? Muito bem. É importante também você olhar para o seu masculino em equilíbrio, para o seu feminino em equilíbrio, independente se você é homem ou mulher, tá? Todos nós temos um masculino em nós e temos um feminino em nós. E isso não tem nada a ver com orientação sexual. Isso tem a ver com uma energia predominante yin e predominante yang. Então, quando você tem essa energia em equilíbrio, você consegue harmonizar essas relações. Quando você não consegue harmonizar isso, uma dessas duas vai prevalecer, seja a energia yang ou seja a energia yin. E o que é que eu percebo normalmente? As mulheres, hoje, por conta da necessidade de provisão de trabalho, pela necessidade de toda uma cultura que a gente tem
em prol do patriarcado, acaba desfavorecendo a mulher a ter o seu papel de igual para igual. E aí eu percebo que muitas mulheres acabam se colocando num cenário que ela precisa ser mais agressiva, ela precisa ser mais masculinizada dentro de um ambiente profissional para ela poder ser respeitada, validada, aceita. Faz sentido isso para você? Comenta aqui embaixo, por gentileza. E aí nessa busca, a mulher inconscientemente, talvez isso seja até inconsciente, ela vai se colocando num cenário de trabalho com energia predominante yang, uma energia de realização, uma energia de caça. E até aí está tudo bem, está tudo certo. O problema está quando ela leva isso para o seu ambiente pessoal. E aí essa energia yang ela acaba sendo transferida no cenário afetivo. E aí onde começa a ter os problemas. Porque normalmente a energia do homem, ela também tende a ser yang. E aí pode acontecer ruídos de comunicação. Pode acontecer cenários de briga. É muito semelhante com dois peixes beta tentando saber quem é o peixe beta alfa. Entendeu? Querendo entender quem é que está no controle do cenário. E às vezes um pode estar no controle e às vezes o outro pode estar no controle também. Olá, Wanda. Saúde. Tenta ser abraçada também, tá? Um forte abraço. Tá aqui do Brasil para você que está aí em Luxemburgo. Daniel, meu marido está tão estranho. Débora, a gente precisa entender o que é o motivador dessa estranheza. Nem tudo é espiritual, tá certo? Nem tudo é emocional. Nem tudo só é cognitivo. O primeiro passo que a gente recomenda é vocês dois conversarem, certo? E diante disso, dessa conversa, você conseguir ter os primeiros cenários. E você entender o que é que está acontecendo. A gente consegue medir a relação como se fosse uma pessoa. E a gente consegue ter um gráfico de medição radiestésica que ele mede a saúde da relação dentro de uma escala, onde 0 é o menor indicador e 100% é o melhor indicador para aquele cenário. E aí tem a saúde mental, a saúde emocional, a saúde energética, a saúde espiritual e a saúde física da relação. Os mesmos indicadores que a gente consegue medir de pessoa física, a gente também consegue medir da relação. E aí a gente consegue identificar o que essa relação ela está querendo dizer. O que ela está precisando ser olhada. E aí eu te convido, Débora, a você olhar o que a sua relação precisa ser vista. São conteúdos emocionais que estão guardados, não foram trabalhados, está tentando ser acobertado. São conteúdos mentais, de ruído de comunicação. É a intimidade que está em descompasso. Tem casais que às vezes têm esse descompasso, e esse descompasso ele pode ir para o campo emocional. Por exemplo, vou dar um exemplo bem ilustrativo, tá? Vamos dizer que, não estou dizendo que é o seu caso, tá bom? Vou pegar um caso que eu já acompanhei e que esse caso ele é bem comum. Já atendi vários casais que a companheira queria fazer sexo uma vez por semana. E o marido queria todo dia. Pelo menos uma vez por dia. Matematicamente, essa conta ela não bate. Você há de convir comigo, né? Não bate. E aí, como é que fica? Aí fica ou o marido frustrado, insatisfeito, com raiva, ou fica uma companheira se sentindo acuada, pressionada e, às vezes, até chantageada. Então, para entrar num ponto de equilíbrio, nem esse pode prevalecer e nem esse pode prevalecer. Eles precisam chegar num ponto de equilíbrio, que pode ser algo entre 2 a 3 vezes por semana, por exemplo. E isso precisa ser algo alinhado entre os dois, tá? Então, essas questões da intimidade, elas também precisam ser conversadas. E olha, eu preciso te falar uma coisa. Eu não sei se isso é com você, mas muitos casais têm dificuldades de falar sobre sexo com o companheiro. Muitos casais têm dificuldade de falar sobre a intimidade com o próprio companheiro. E as pesquisas mostram que de cada 10 mulheres, pasme isso, de cada 10 mulheres, 6 a 7 não sentem prazer com o seu próprio companheiro. Como é que pode um negócio desse? E eu estou falando com o seu próprio companheiro. E elas amam o seu companheiro, mas não sentem orgasmo.
não sentem prazer com seu companheiro. Então, existem aí elementos mais profundos que precisam ser olhados. Não estou dizendo que é o seu caso, tá, Débora? Eu estou dando alguns exemplos para que você possa entender possíveis cenários que possam trazer essa estranheza. Então, eu convido você a conversar com ele, convido vocês dois a conversarem comigo. Eu estou aqui à disposição para a gente poder marcar uma conversa terapêutica. Eu me coloco à disposição para a gente poder agendar uma sessão terapêutica, tá? E a gente poder entender o seu caso e da sua relação, tá bom? Gostou do conteúdo? Maravilha! Eu estou aqui para poder te ajudar na sua transformação. Sexta-feira eu vou estar fazendo uma outra live com outro assunto semelhante para você que deseja melhorar a sua relação a dois, tá? E eu te convido a você já me seguir. Se você gostou do conteúdo, já me segue, já compartilha esse conteúdo para a sua amiga que tem relacionamento, que de repente já está boa, mas ela pode melhorar, que também não está boa, ela pode melhorar mais ainda, ela deve, tá? Eu tenho muita energia masculina para mostrar o meu lugar. Então, Wanda, isso é maravilhoso para a parte profissional, mas para a parte afetiva isso não é tão bom, certo? Então é saber modular isso para que essa leoa que habite dentro de você, ela não venha afastar os homens, certo? Pois essa leoa que é uma leoa caçadora para alcançar os objetivos, que é legal, é massa, entendeu? Essa leoa, essa energia masculina de caça, de caçadora, que é fantástico para proteger os seus filhos, para trazer recursos para sua casa, que é fantástico. Ela também pode, ao mesmo tempo, assustar esse masculino, que às vezes não tem um autoconhecimento. E infelizmente, eu estou falando como homem, muitos homens não têm um autoconhecimento elaborado. Muitos homens acham que tem algum conhecimento, mas que também não tem. Então, você, homem que está aqui assistindo, ou você, mulher empreendedora, eu te convido a você trazer o seu marido para ele vir fazer um processo comigo, sabe? E você pode trilhar um cenário incrível de transformação e que pode ajudar bastante essas pessoas na sua caminhada pessoal e profissional. E também espiritual, porque eu trabalho dentro de várias perspectivas e o meu objetivo é ajudar a relação como um todo. Mas a relação, antes dela ser relação, ela precisa partir de dois indivíduos que alimentam essa relação. Então isso precisa ser olhado antes, os dois individualmente, para depois a gente olhar para a relação. Ok? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Sinta-se abraçado fortemente, você. E se você gostou do conteúdo, já me segue, já compartilha esse assunto. E eu tenho um grupo de avisos que eu tenho feito lives e tenho compartilhado conteúdos exclusivos por lá. E ao você entrar nesse grupo, imediatamente você já recebe 3 presentes bônus por lá, tá bom? Para isso, basta você escrever lá no direct: Daniel, quero entrar no grupo de avisos, e aí eu vou te enviar o link por lá, tá bom? Um forte abraço, desejo que você possa ter uma excelente tarde e que na sexta-feira a gente se encontra novamente, tá bom? Sim, hoje em dia estão alguns fora do lugar de origem. Com certeza, viu, Wanda? Faz muito sentido. Então, um forte abraço para você e até sexta-feira para a nossa próxima live com outro assunto que eu vou estar compartilhando por aqui. Tchau, tchau.